Estamos aqui para o nosso primeiro programa Mundo dos Imóveis, esse fascinante mercado imobiliário, onde todos nós, de alguma maneira, estamos inseridos. Veja a minha produtora, Cris, que mora na casa da mãe dela. Ela é uma hóspede. Tem aquele que moram na casa dos tios, continuam sendo hóspedes, mas quem sabe um dia vira proprietário comprando o seu bem. Hoje as soluções são enormes. E tem o inquilino, claro, é aquele que todo mês tem que comprometer uma parte da sua renda pagando aluguel. Mas isso existe desde sempre. Na época dos homens das cavernas, a caverna era a nossa última muralha para proteger do intruso. A gente estava lá, mas o que era aquilo? Não pagava-se aluguel, tinha essa vantagem. Por outro lado, você podia ser devorado por um leão, dinossauro. Faz tanto tempo, nem lembro, eu acho que eu não existia ainda. Mas de qualquer forma, que seja na época das cavernas ou hoje em dia, a gente precisa desse lugar para nos sentirmos acolhidos. E nem todo mundo tem a sorte de ter o seu próprio bem. Por isso que aqui hoje iremos abordar vários aspectos de como você pode um dia chegar lá e ter seu próprio patrimônio. Bom, voltando, o direito à propriedade existe há muito tempo, desde a Roma Antiga. Antigamente, na Roma Antiga, eles começaram a estruturar isso, e isso que fez a sociedade evoluir. Era o tripé família, propriedade e religião, que era a base de tudo. E graças a isso a gente conseguiu se desenvolver e nos tornarmos a sociedade que temos hoje. Claro, com seus percalços, temos problema de violência, problemas com políticos, mas o tripé, o que segura a nossa sociedade, é o nosso bem imobiliário, nossa família e a nossa crença em alguma coisa, no hoje e no depois. No caso do Brasil, falando do Brasil, o direito à propriedade começou a se organizar e estabelecer na época do Império. Quando Dom Pedro I fez a Constituição de 1824, ele já colocou questões relativas ao direito à propriedade. E isso evoluiu e começou a se organizar de maneira mais efetiva na República, na Constituição de 1891 e, claro, depois nós hoje em dia vivemos com base na Constituição de 1988. No caso das transações imobiliárias, elas antigamente, até os anos 50, se faziam de maneira muito mais informal. Apesar dos cartórios já existirem para reconhecer o direito à propriedade, muitas vezes eram feitas de maneira entre amigos, conhecidos. Já que a migração de uma cidade para outra não era tão efetiva, muitas vezes a gente conhecia aquela pessoa de quem a gente ia comprar o bem. As primeiras imobiliárias começaram a aparecer nos anos 50 e o Cresce, para organizar esse segmento das transações e dos vendedores, dos intermediários imobiliários, foi criado em 1962. Hoje, a gente tem estudos que dizem que o bem imobiliário representa 80% do patrimônio de uma família. Claro, na média. Os mais ricos, isso se dilui, porque eles têm outras coisas, tem empresa, tem ações da empresa, tem dinheiro em banco, tudo mais, então se dilui. E para os mais pobres, ela nem existe, porque muitas vezes eles ou vivem de aluguel, ou eles não têm efetivamente uma propriedade. No caso do aluguel, um dado que é interessante, para aqueles que não têm a sua própria propriedade, o aluguel representa 40% do seu orçamento mensal. Então, isso tudo nos mostra o quão fundamental é o mercado imobiliário para o desenvolvimento de uma sociedade e da economia como um todo. A construção civil é o primeiro ponto que faz com que você perceba se a economia está saudável e é o último ponto que começa a acontecer ou se desestabilizar quando a economia fica mais escassa. Esses são os pontos que a gente vai poder tratar hoje e, claro, no nosso programa quero ajudar todos vocês a saírem do inquilinato ou do hóspede para um dia se tornarem bens do imóvel. Agora eu vou falar um pouco da história recente do mercado imobiliário paulistano e da Grande São Paulo. O que aconteceu nesses últimos anos? Por que sofremos tantas transformações? Somos reflexos daquilo que acontece em nosso entorno. Então, para dar um exemplo, até os anos 50, a cidade de São Paulo era muito horizontalizada, muitas casas e espaçosas. A partir dos anos 50, houve uma necessidade de verticalização. Por quê?
os escritórios começaram a vir para as regiões centrais e as pessoas precisavam estar próximas do seu trabalho. E assim se verticalizou a cidade para atender essa densidade populacional que estava se criando. Com o tempo e com o crescimento da população, a partir dos anos 70, os condomínios começaram a ir para a periferia. E também uma oferta de condomínios onde você tinha um lazer, porque até os anos 50 era apenas um apartamento simples, sem nada na área comum. A partir dos anos 70, os condomínios começaram a oferecer piscina, uma quadrinha de esportes, coisas simples, e começaram a se afastar do centro tradicional. A partir dos anos 2000, esses condomínios se tornaram verdadeiros clubes. Hoje em dia você vai em condomínios onde você tem piscina, squash, sauna, área gourmet, toda uma área para sociabilidade, lazer, pequenas florestas, quase florestas amazônicas dentro do condomínio. E o que aconteceu agora, a partir do ano passado com a pandemia? A pandemia, ela foi um divisor de águas no mercado imobiliário. Todas as nossas crenças até então se transformaram. A gente começou a passar mais tempo dentro de casa. Não só mais tempo, mas trabalhar dentro de casa. A família começou a ocupar aquele espaço, tanto para convivialidade, sociabilidade, mas também para trabalho. O famoso home office. Então, o que se percebeu? Que não bastava mais ter uma área externa maravilhosa. Você precisava se sentir bem nessa área interna. E a gente identificou, nós do mercado imobiliário, os corretores podem falar isso, que a partir do ano passado e nesse ano começou a crescer a busca por casas condominiais, porque oferece a vantagem da casa, da estrutura mais ampla, de ter mais espaço para sociabilidade dentro de casa, cada um tem seu espaço, a possibilidade de trabalhar para os pais e também áreas externas para fazer algumas atividades esportivas, com a vantagem da segurança que os condomínios oferecem. Isso é o que aconteceu, uma breve história do mercado imobiliário de São Paulo e da Grande São Paulo. Bom, não podemos só falar de coisas boas, não é falando que o mercado imobiliário evoluiu, tudo, mas também tem a parte do mercado imobiliário que retrocedeu, não é, Cristiane? Você que é minha especialista, que me passa todas as informações. Ela levantou, e é muito interessante saber, que o mercado comercial está vivendo uma crise significativa. Por quê? Porque acabou aparecendo o trabalho remoto e muitas empresas viram que aquela despesa, aquele custo mensal com aluguel ou manutenção de uma estrutura física, não fazia mais sentido com as pessoas trabalhando remotamente. Era até melhor subir os salários ou desenvolver uma estrutura de comunicação que facilitasse o trabalho remoto, diminuindo esse custo fixo mensal tão elevado na manutenção do escritório comercial. Para se ter uma ideia, cidades grandes como o Rio de Janeiro, também São Paulo em parte, São Paulo um pouco menos, mas Rio de Janeiro principalmente, a vacância é superior a 50% no caso dos imóveis comerciais. O que é impressionante é que no passado, para o investidor, era muito mais seguro investir no mercado comercial. A rentabilidade que você tinha no aluguel do imóvel comercial era 50% superior àquela do imóvel residencial, com uma taxa de inadimplência menor. Vou dar um exemplo. Se você tinha todo ano um rendimento em torno de 6, 7% no imóvel residencial, você chegava a 10 ou 11% no imóvel comercial. Isso não mais existe. Com a pandemia, o mercado deu uma reviravolta total. O negócio hoje em dia é o residencial, porque todo mundo, primeiramente, todo mundo precisa de um lugar para morar. E viram a necessidade de ter um lugar de qualidade para morar, que é o que a gente falou anteriormente. Então o mercado comercial está realmente um caos. O único segmento que ainda foi favorecido com a pandemia são os galpões logísticos. Por quê? Porque hoje em dia as empresas investiram muito mais no e-commerce, e aí você precisa de uma estrutura física para manter seus produtos, e no delivery, não é? Esse é o cenário atual do mercado comercial. Bom, depois de algumas broncas que eu recebi dos meus produtores aqui, que eu falei do residencial, falei do comercial, mas esqueci de falar do investimento, para o investidor do mercado imobiliário.
Historicamente, é mais seguro você investir no mercado imobiliário do que nos próprios títulos do governo. A menos que aconteça uma guerra, claro, que vai destruir todo o país, o bem imobiliário representa a rigidez, a solidez. Tanto que os franceses chamam investimento nos imóveis e investimento em pedra, por toda a rigidez e solidez que isso representa. Aqui no Brasil, historicamente, nos últimos 50 anos, a valorização do bem imobiliário foi superior à poupança e à própria inflação. Aí alguns vão dizer, mas investir no mercado de ações? Investir é muito bom, só que você tem as oscilações, a volatilidade desse mercado que nunca acontece no mercado imobiliário, com exceções de algumas crises, como a gente teve em 2008 nos Estados Unidos e em 2014 no Brasil, mas você vê, há uma retomada natural, há solavancos por questões econômicas de momento, mas ao longo do tempo você vai sempre ter uma valorização do bem imobiliário. Isso é pura matemática. Se você pensar, nos anos 70 éramos 90 milhões de habitantes. Hoje, em 2021, somos 210 milhões. Ou seja, 120 milhões de pessoas a mais que precisam de uma moradia, um lugar para morar. E é natural que o bem imobiliário que representa essa moradia se valorize, tenha uma valorização. Isso é uma análise macro, mas se você fizer uma análise de tendências demográficas, naturalmente a expansão das cidades é do centro para fora. Então, os bens imobiliários centrais tendem a ficar mais tempo com valor crescente. E as regiões periféricas, elas sofrem tendências que sejam do ponto de vista logístico, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, o entorno do aeroporto se valorizou porque houve a necessidade da criação do aeroporto de Guarulhos, que é um hub logístico, não é? Ou questões de lazer, por exemplo, Ribeira de São Lourenço se valorizou porque se tornou um centro de lazer e os bens em torno da Riviera se valorizaram. Ou negócios, se você tomar, por exemplo, a região industrial do ABC, onde você organizou um monte de fábricas que trouxeram uma população e negócios em volta e valorizaram os bens imobiliários. Esse é o cenário atual para aqueles que desejam fazer o seu investimento e ter sua renda garantida para o resto da vida. Agora iremos entrevistar alguns especialistas do mercado que vão dar algumas sugestões para vocês, falar de crédito, financiamento, decoração, paisagismo, construção, direito, tudo o que você precisa para lá na frente realizar seu sonho de casa própria ou de mudança da sua casa atual para uma casa maior, mais gostosa. Aguarde aqui que vamos ter nossos entrevistados.